Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho ACZ, onde você aprende segurança do trabalho de maneira descomplicada. E o vídeo de hoje será sobre a NR35, que trata do trabalho em altura. Trarei aqueles assuntos que realmente são cobrados, com destaque em ilustrações para facilitar seu aprendizado. Portanto, vamos a mais um vídeo. Mas o que vem a ser trabalho em altura segundo a NR35? Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. Portanto, nível inferior da base e tem que haver o risco de queda. Agora, das competências, o que cabe ao trabalhador? Cabe a ele, letra A, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Portanto, cumprir essas disposições é uma obrigatoriedade imposta ao trabalhador. Também cabe aos trabalhadores contidas nesta norma. Letra C, interromper suas atividades exercendo o direito de recusa. Informação importante, portanto, ele pode interromper, exercendo esse direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos, sejam eles graves ou iminentes, para sua segurança e saúde, ou para de outras pessoas, portanto, inclusive de outras pessoas, devendo comunicar imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Portanto, isso é o direito de recusa. Por fim, letra D, cabe aos trabalhadores zelar pela sua segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões, portanto, tanto ações quanto omissões. Portanto, ele deve zelar pela segurança dele e dos outros. Agora, da capacitação e treinamento, um item muito importante da NR35. Que foi submetido e aprovado, portanto, ele tem que ser aprovado em um treinamento teórico e prático. Guarde essa informação. Além do conteúdo ter a parte teórica, também tem que ter a parte prática, com a carga horária mínima de 8 horas. Essa aqui informação despenca nas provas. Qual a carga horária mínima? 8 horas. E esse conteúdo, esse treinamento, ele deve conter uma parte teórica e outra prática, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir. O que é que deve ser incluído nesse conteúdo programático? Letra A, normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. Letra B, análise de risco e condições impeditivas, APR. Portanto, deve ter a APR, deve ser incluído. Letra C, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Letra D, sistemas de equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, EPC. Portanto, deve ter esse sistema de proteção coletiva. Letra E, equipamento de proteção individual, ou seja, EPI, para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação do uso de EPI. Portanto, deve ter o EPI. Letra F, acidentes típicos em trabalho em altura, portanto, deve ser incluído também nesse treinamento. E, por fim, letra G, condutas e situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. Também uma obrigação, essas técnicas de resgates e primeiros socorros, que deve ser incluído nesse treinamento de trabalho em altura, que deve ser teórico e prático, com carga de 8 horas mínimas. O empregador deve realizar treinamento periódico bianual, ou seja, a cada 2 anos. Uma informação que despenca nas provas. Qual a periodicidade do treinamento periódico? Bianual, a cada 2 anos. E sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações. Portanto, faz esse treinamento bianual ou
nessas situações, letra A, mudança nos procedimentos, portanto, se mudou o procedimento, por exemplo, o trabalho era feito manual, agora vai ser mecânico, portanto, mudou o procedimento, deve fazer o treinamento. Letra B, evento que indica a necessidade de novo treinamento. Letra C, retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias. Portanto, se o trabalhador ele labora em altura, ficou afastado mais de 90 dias, deve fazer novo treinamento. Em outra, tem que fazer esse novo treinamento do trabalho em altura. Ele é bianual, ele é a cada 2 anos e a carga horária é 8 horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador. Outra informação importantíssima e que é cobrada nas provas. O conteúdo programático do trabalho em altura, ele é definido pelo empregador. A capacitação, ela deve ser realizada preferencialmente, guarde essa palavra, durante o horário normal de trabalho. Portanto, é preferencial que seja no horário normal, não é obrigatório. Portanto, tem diferença. Periódico e eventual para trabalho em altura podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa. Ou seja, ele pode englobar outros treinamentos que estejam sendo realizados e serem ministrados em conjunto. O tempo despendido na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo. Essa informação é importante. Fez o treinamento, ele é tempo de trabalho efetivo. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional, ou seja, no ASO do trabalhador. Portanto, ele deve estar consignado no ASO essa aptidão para trabalho em altura. A duração da atividade, portanto, faz aquela permissão, mas ela é limitada àquela atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas de acordo com a seguinte hierarquia. Portanto, nesse planejamento, o que é que deve ser adotado? Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que vai se evitar o trabalho em altura. Letra B, medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Portanto, tem que fazer o trabalho em altura, portanto, vai se eliminar esses riscos de queda. Letra C, medidas que minimizem as consequências da queda, colocando, por exemplo, uma rede de proteção. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante o que? Permissão de trabalho. Uma atividade mediante permissão de trabalho. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Portanto, uma obrigatoriedade e não existe exceção. É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra a queda, sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Deve ter um sistema de proteção contra a queda. Do glossário da NR 35. De energia. É um elemento com função de limitar a força de impacto que vem a ser fator de queda. É a razão, ou seja, a divisão entre a distância que o trabalhador percorria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Por exemplo, se a distância percorrida na queda for de 4 metros e a corda que irá suportá-lo for de 2 metros, será 4 dividido por 2, portanto a razão será 2, o fator de queda será 2. Nesse outro exemplo aqui da imagem, o comprimento do talabarte, ou seja, da corda, do equipamento que virá detê-lo, 1,5, a distância da queda 1,5, portanto, divide-se 1,5 por 1,5, portanto, o fato de forma mais objetiva. Ponto de ancoragem é o ponto destinado a suportar a carga de pessoas para a conexão de dispositivos, ou seja, aquele ponto onde faz a fixação.
Talabarte é um dispositivo de conexão de um sistema de segurança, seja ele regulável ou não, para sustentar, posicionar ou limitar a movimentação do trabalhador. Portanto, esse também é muito cobrado. Guarde esse conceito. Trava-queda. Em operações com movimentação, seja ela vertical ou horizontal, quando conectado com um cinturão de segurança para proteção contra queda. A Talabarte é um dos itens que mais cai, portanto, guarde esse item. Essa foi uma aula demonstrativa da NR35. Se você quiser ter acesso à aula completa, que inclui teoria mais questões comentadas, irei deixar o link abaixo desse vídeo na descrição do curso que eu criei, chamado Kit Aprovação Segurança do Anos, estudando segurança do trabalho. Filtrei aqueles assuntos que são cobrados e você vai, quem sabe, triplicar suas chances de aprovação. Portanto, abaixo do vídeo, conheça o Kit Aprovação Segurança do Trabalho, o mais indicado para quem quer ser aprovado em segurança do trabalho. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Se gostou do vídeo, dê um joinha, deixe seu comentário e lembre-se bem,